muito boa tarde a todos e bem-vindos. O meu nome é André Jota e eu sou responsável de marketing e comunicação da Câmara de Comércio e serei hoje a vossa moderadora nesta iniciativa. Queria agradecer-vos pela participação aqui neste webinar e também porque vejo aqui muitas caras, entre aspas, que nos têm vindo a acompanhar ao longo de várias sessões que temos vindo a promover. Hoje estamos aqui reunidos virtualmente para debater o tema da digitalização da formação e de que forma a formação à distância, quando pautada por parâmetros de elevada qualidade, pode potencializar o processo de aprendizagem contínuo ao longo da vida. E para dinamizar esta sessão, desafiámos a Mafalda Isaac, partner da B-Training Consulting, e o Hugo Leitão, Senior Consultant da B-Training Consulting também. Muito obrigada aos dois por terem aceito este convite desde o início. E agora gostava de vos falar um bocadinho aqui da B-Training, portanto já tem 15 anos de atuação no mercado português e no SPALOP. Tem como principal foco a melhoria da qualidade da formação profissional nas várias modalidades que ela pode assumir. Nos últimos 10 anos tem apostado na prestação de serviços de consultoria de e-learning, ajudando as empresas no processo da digitalização da formação. A B-Training é associada da Câmara de Comércio desde o início deste ano e tem-nos apoiado em várias vertentes, não só no que diz respeito ao nosso processo de certificação da DGERT, que finalmente alcançámos em setembro deste ano e é algo que nos orgulha muito e aproveito agora aqui publicamente para agradecer à B-Training todo o suporte e apoio que nos deu, como também é o nosso parceiro para o desenvolvimento da formação e-learning e que em breve contamos ter novidades também sobre os cursos em plataforma de e-learning dinamizados pela Câmara de Comércio. Antes de passar a palavra aqui aos nossos convidados, recordava apenas que este webinar será gravado, que durante a sessão o vídeo e os microfones de todos os participantes estão desligados, mas qualquer questão que tenham, poderão sempre colocá-las na rúbrica do Q&A para que eu depois possa colocá-las aos nossos oradores. Mais uma vez, Mafalda, Hugo, muito obrigada pela vossa presença e passar-vos a palavra. Olá, boa tarde a todos. Como a Andréia já nos apresentou, mais uma vez, o meu nome é Mafalda Isaac. É com muito prazer que estamos aqui. Obrigada pelo convite. É um prazer partilhar com a Andréia, com todos os participantes e com o Hugo também, meu colega destas aventuras, já há muitos anos atrás. E principalmente desta aventura do desbravar do e-learning e da formação à distância, que como qualquer área tem que ter aqui um início, e nós iniciámos na área, portanto, efetivamente a B-Training tem 15 anos de atuação no mercado, sendo que iniciámos sensivelmente há 10 anos esta nossa aventura. Dizer-vos que o grande objetivo que temos aqui, efetivamente, é lançar aqui alguns inputs que consideramos importantes para desenvolvermos efetivamente a formação à distância, tal famoso conceito agora de FAD, não é? Formação à distância, que vamos todos cada vez mais ouvindo falar. Portanto, importantes inputs que temos sido de recolher também com o nosso saber empírico, ou seja, o nível do trabalho com os nossos clientes, seja ao nível de implementação de plataformas de e-learning, ou com clientes que já têm a plataforma de e-learning, mas desenvolvemos cursos que antigamente eram em presencial e passamos para a modalidade de e-learning, através também da equipa de Instructors Designers que temos, ou através mesmo da experiência que vamos reunindo ao longo dos anos dos cursos que nós também dinamizamos enquanto B-Training Consulting. Portanto, Hugo, ia-te pedir se faz favor se punhas a apresentação para apresentar a agenda de hoje. Ok. Agora sim. Vamos então à parte da agenda. Obrigada. Pronto, então o que é que nós trazemos aqui hoje para falarmos um bocadinho, para partilharmos, para debatermos? Vamos lançar aqui algumas questões ao longo da nossa, eu não gosto de dizer apresentação, é mais uma partilha, não é? E daí o prazer também de estarmos aqui um conjunto de profissionais que trabalham ou virão a trabalhar na área do e-learning. Temos aqui 4 principais pontos que vamos abordar: a potenciação da inovação através do e-learning, fazer aqui este enquadramento, falarmos um bocadinho sobre isto. Depois avançamos para as potencialidades de uma plataforma, neste caso vamos focalizar-nos aqui na plataforma Moodle, apenas e porque é a plataforma em que nós somos efetivamente especialistas, é a que dominamos, existem N plataformas no mercado, vamos falar desta, também tem potencialidades que as outras têm, naturalmente, portanto teremos aqui vários participantes que utilizarão Moodle, ainda não utilizarão nenhuma ou utilizarão outra plataforma, mas vamos falar depois também transversalmente dessas questões.
Depois, alguns recursos e atividades que a plataforma dispõe para os tutores, para os coordenadores, para os conceptores de conteúdos trabalharem autonomamente na concepção dos cursos em e-learning. E quando eu digo e-learning, pode ser e-learning, e-learning. Vamos nos focalizar aqui hoje mais no e-learning, dado também aqui o panorama que temos atualmente. E que efetivamente o e-learning vai assumindo e assume cada vez mais aqui um papel preponderante, não é? E vamos terminar com um conjunto de boas práticas que são transversais a qualquer projeto de e-learning, a qualquer plataforma de e-learning, a qualquer LMS. Portanto, são práticas que nós implementamos através de nós, na primeira pessoa e nos nossos clientes, e é uma transversalidade que deverá estar na base da concepção de qualquer projeto. Portanto, para começarmos aqui a analisar esta questão da inovação e do e-learning, da formação à distância, nós trouxemos aqui apenas em termos de resultados algo muito simples, mas achámos interessante trazermos aqui um gráfico que encontramos de um estudo que na altura foi muito, muito desenvolvido, foi interessante, foi feito no âmbito do POEFS. Foi um estudo que se fez em 2007 das entidades que na altura pela DGERT ainda eram acreditadas. A DGERT, para quem não tem esse conhecimento, é a entidade pública que certifica as entidades que querem dar formação, sejam entidades empregadoras ou entidades formadoras. Na altura as entidades eram acreditadas, desde há uns anos para cá as entidades são certificadas. Nesta altura eram acreditadas e, portanto, e deste inquérito e deste estudo, que foi um estudo grande, bastante interessante, realçam aqui que 13% mobilizavam na altura, em 2007, portanto estamos a falar disto há 13 anos atrás, que 13% utilizavam e-learning e temos aqui a larga, esmagadora maioria, que é 87% em Portugal, não se utilizava ainda a modalidade e-learning. Isto é bastante interessante porque aqui preferências clubísticas à parte, certo? Portanto, o que é que temos hoje em dia? E é isso também que achámos interessante aqui trazermos esta análise, que é claramente o verde está a dominar o vermelho, e a um ritmo que desde 2007 para cá, e nós profissionais da área fomos sentindo que este ritmo foi mais acelerado em alguns países do que em Portugal, não é? O verdinho foi andando até 2020, chegou aqui a um ponto, desde março, que teve aqui um incremento exponencial que não há qualquer dúvida, não é? Portanto, desde março este gráfico inverteu claramente e há agora um foco muito grande em tudo aquilo que é o e-learning, o que eu acho e achamos que é muito, muito positivo, porque ultrapassamos também, começamos já a ultrapassar, felizmente, aquele estigma de que tudo o que é e-learning não tem qualidade, aqueles cursos não têm interesse, mais vale ir comprar um livro à FNAC, portanto, tudo isso está a desmistificar, felizmente, porque cada vez trabalhamos mais nesta modalidade com mais qualidade. E para conhecer-vos agora um bocadinho melhor, eu pedi à Andreia para lançarmos a primeira questão, que íamos pedir a vossa participação aqui relativamente ao trabalho na formação à distância. Quantos de vós trabalham aqui, íamos pedir só para clicar no sim ou no não, se trabalham em formação à distância. Obrigada, Mafalda. Já estamos a receber aqui imensas respostas. A nossa audiência está a participar. Mais de 60% e quase 70% já votaram. Muito bem. Já temos mais 30 segundos, portanto. Vamos lá. Exato. O relógio está a contar. Parece que o sim está aqui a destacar-se. Ok. Então lá está, significa que o verdinho está a dominar o verdinho está a dominar o vermelho. Não é exatamente a percentagem inversa dessa que tínhamos em 2007, não é? Mas estamos quase lá. Pois. Bem, vou agora fechar e vou partilhar os resultados, então. Ok. E cá está. Muito bem. 63 para 37. Exato. Está quase, estamos a aproximar-nos. Exatamente, pronto, conforme é normal, e agora então em fase de pandemia muito mais, e ainda estamos a fazer, o caminho faz caminhando, estamos todos ainda a fazer um caminho, muitas entidades ainda não começaram a fazer esse caminho, vamos apercebendo no mercado que nesta fase há muitas entidades, muitas organizações que tinham um projeto e-learning, mas agora então é que tem que ser, e estamos todos a pôr pés ao caminho, não é? A evoluir cada vez mais para esta modalidade e, aliás, até nos tornamos todos nesta fase, não é? Onde concordar comigo, estamos todos muito mais digitalizados, não é? Tanto em termos da organização cerebral como em termos da nossa forma de estar relativamente a estas questões, não é? E isso também facilita naturalmente muito a implementação do e-learning.
Pronto, relativamente aqui, uma metáfora que tomamos aqui a liberdade de fazer relativamente às camadas que a cebola tem, relativamente aqui à questão das plataformas e do e-learning, só para deixarmos aqui no ar este primeiro pensamento, a questão do e-learning e de um curso em e-learning funciona exatamente como tem várias camadas, não é? E daí trazemos aqui esta cebola, a nossa cebola, para ilustrar essa mesma situação. Por vezes o que acontece muito no mercado é nós temos um curso de e-learning que nos é dado a conhecer através de um programa ou de um itinerário pedagógico que parece ter uma enroupagem muito interessante, o qual nós adquirimos ou a nossa entidade ou a organização adquire, mas depois, na verdade, temos uma elevada expectativa e quando vamos fazer o curso as coisas acabam por o nosso nível de motivação desce bastante em função de uma série de fatores que podem estar a acontecer e que concorrem para a não motivação da própria pessoa, portanto, e não é nada disto que se pretende no e-learning, temos que contrariar constantemente e nós, atores e figuras profissionais desta área, temos que contrariar sempre essa tendência e o mesmo se passa também com as plataformas. As plataformas, por vezes, também parecem ter uma enroupagem muito interessante, mas depois ou porque são muito complexas de se trabalhar do ponto de vista do administrador, ou porque são muito complexas de se trabalhar do ponto de vista do formando, e não é isso que se pretende. Pretende-se ter uma plataforma user-friendly, como se diz na gíria, não é? Portanto, uma plataforma ágil, fácil de se trabalhar. Aquilo que nós pretendemos é que os nossos formandos acedam e desenvolvam as competências e não que estejam em tempo a desmistificar como é que funciona, não é? Daí que cada vez mais as plataformas devem ser simples, diretas, objetivas, cumprindo efetivamente aquilo que se pretende. Portanto, isto foi só aqui uma analogia daquilo que vamos falar agora um bocadinho mais à frente, seja da qualidade da formação e-learning ou da qualidade mais técnica, digamos, das próprias plataformas, dado que nós, entidades, quando selecionamos uma plataforma, não estamos aqui a falar de uma decisão de curto, nem de médio prazo, estamos a falar de uma situação de longo prazo e muitas vezes temos situações de clientes que nos chegam que têm uma determinada plataforma que aconteceu esta semana, por exemplo, um cliente que entrou em contacto, que tem uma plataforma de há 2 anos atrás, mas que é tão difícil de trabalhar que não sabe bem como é que vão de fazer. Pronto, estas situações devem ser evitadas o mais possível e devemos analisar todos antes de tomarmos esta grande decisão que é que plataforma é que eu vou escolher, não é? Pronto. E passo agora ao Hugo para falarmos um bocadinho aqui destas questões mais especificamente da plataforma, antes de andarmos depois na parte dos cursos. Sim. Muito boa tarde a todos. Na sequência daquilo que temos estado aqui a abordar, portanto, quando falamos de plataformas, quando falamos de cursos, quando falamos de formação à distância no geral, aquilo que encontramos no fundo é a possibilidade de alcançar públicos-alvo muito variados, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Nós temos aqui muito aquela questão dos portugueses explorarem o mundo e o e-learning permite-nos também um pouco isso, seja pela questão dos PALOB, seja por outras alternativas que podemos ter e que nos permitem, de certa forma, mesmo que pensemos a nível nacional, esta rentabilização dos custos e algo que também se procura muito, a questão da inovação, do empreendedorismo, tem a ver com o ser inovador também face a outros players no mercado. E daí que esta aposta seja logo à partida uma aposta ganha, desde que consistente desde o início e daí também o estarmos aqui a realizar este webinar, no fundo para podermos explicar aqui algumas das bases. É claro que no âmbito de uma consultoria de learning torna-se sempre muito mais fácil e como temos aqui, o futuro é hoje. E é neste sentido que, não explorando aqui diversas plataformas, nem nada disso, vamos falar um pouco sobre aquilo que são as características base que uma plataforma deve assegurar. E, portanto, as já famosas e abordadas no outro webinar, LCMS, falamos de sistemas de gestão de conteúdo e aprendizagem. E porquê é que falamos hoje disto? Essencialmente porque, quando falamos de LCMS, estamos a falar de uma ferramenta que simplifica o processo de ensino-aprendizagem, possibilita a autonomia, mas que permite a colaboração entre os intervenientes. Temos o facto de analisar os dados e disponibilizar variados tipos de relatórios para, do ponto de vista do processo, quem está a coordenar, a gerir a componente da formação, possa acompanhar devidamente os formandos ou os alunos. A possibilidade de uma aquisição, digamos que vitalícia, de facto ser uma solução mais completa para intervenientes no processo,
tem aqui como objetivo satisfazer por completo as necessidades e que tenha uma elevada personalização para poder estar adaptada à imagem da organização. E, portanto, no fundo, temos aqui aspectos, tanto do ponto de vista pedagógico, como do ponto de vista mais técnico, como do ponto de vista da organização, e daí que cada vez mais, e vamos ter a oportunidade de ver a seguir, que as próprias plataformas, mas em especial aquela que já é uma das mais antigas e foi das primeiras e que tem tido um investimento muito grande, que é a plataforma Moodle, e que hoje em dia tem funcionalidades que já integram inclusive a concessão de conteúdo, ou seja, as plataformas, como o caso da Moodle, permitiam criar alguns tipos de recursos, hoje em dia já integram com o H5P, como aqui temos, já integram com o Zoom, como também aqui temos, e isto faz com que seja cada vez mais uma ferramenta mais completa, inclusive um dos aspectos que vamos ver mais à frente é o facto do H5P, que em termos práticos é uma ferramenta que tem um custo anual e que, estando aqui na Moodle, acaba por não ter esse custo. Portanto, quem adquire ou quem instala, no fundo, a plataforma Moodle, fica com uma solução que também permite desenvolver conteúdo interativo, dinâmico e bastante interessante. E neste momento, lançávamos agora a segunda questão, pode ser, Andréia? Ok, Hugo, vamos então saber daqueles que já estão a trabalhar na formação à distância e learning, com que plataformas é que atualmente estão a trabalhar e tentar perceber se há aqui alguma tendência. Parece que... Sim, temos aí várias opções, Sim, não temos é? várias opções. Caso seja outra, basta que refiram isso. Caso não trabalhem com nenhum, também tem uma opção, a possibilidade de... Sendo que a Moodle parece aquela que está a ser neste momento mais utilizada, pelo menos aqui por parte da nossa audiência. O Moodle tem tido um histórico muito interessante, passou aqui por várias fases, e uma das frases que nós nunca nos cansamos é que a Moodle é aquilo que as pessoas fazem dela e que a equipa que está por trás faz dela. É uma ferramenta muito completa, no entanto é preciso que efetivamente se faça um bom trabalho de base, e é nesse sentido que até os mais renitentes, que há muitos anos com a plataforma Moodle, agora se surpreendam quando veem o tipo de trabalho que é possível fazer. Ok, vou então partilhar os resultados. Realmente a Moodle é aquela que colhe a adesão da maior parte aqui da nossa audiência. Temos também aqui alguns casos raros de Talent LMS e também há quem use outras. Não sei se quiserem partilhar no Q&A quais são as outras plataformas que utilizam. Já agora também gostaríamos de saber, não é? Claro que sim, claro que sim. E é muito interessante ver que efetivamente a Moodle é a mais utilizada ou das mais utilizadas e que há inclusive quem não utiliza nenhuma, o que significa que fazem parte aqui do grupo, não é? Que há pouco vimos que ainda há aqui espaço para crescer, para mudarmos aquela percentagem que vimos há pouco. Há quem use Classroom, Docebo, Summit, há quem diga Teams e Zoom, embora o Teams e o Zoom não são propriamente plataformas LCMS. Essa é muito recorrente nós termos esse tipo de indicações, no sentido em que o Zoom pode ou não ser utilizado como uma plataforma. Na verdade, não é uma plataforma, é uma ferramenta de comunicação que tem um potencial muito bom, sim, no âmbito da dinamização de sessões síncronas, os tais lives, os webinars, portanto, tudo o que diga respeito a um momento de formação mais síncrono. Exatamente, como é o caso desta webinar de hoje. Há quem utilize plataforma própria também. Ok. Cornerstone é aqui outra opção. Sim. No fundo, todas essas plataformas existem, acreditem que existem milhares, não conseguiríamos aqui enumerar todas, e até porque vão surgindo umas que substituem, acabam por substituir a longo prazo outras. A Moodle tem sido aquela que, pelo facto de ter uma open source, tem estado
e tem uma equipa a nível mundial, aliás, muitas equipas, porque em cada país tem a sua, a desenvolver e a programar para novas funcionalidades. E a esse propósito também já teremos a oportunidade então de abordar. Hugo, já agora há aqui quem pergunte se o Teams pode ser considerado uma plataforma de aprendizagem. Eu penso que não, tendo em conta todas estas requisitos e critérios, não é, que há pouco focou. Exatamente, ou seja, no fundo o Teams, à semelhança do Zoom, embora tenha algumas funcionalidades também diferentes, eles andam ali muito par a par, mas de alguma forma não é uma plataforma, é uma ferramenta de comunicação com aqui uns extras, digamos assim, que permitem ter ali algumas funcionalidades interessantes. Ainda assim, mesmo ao nível de um aspecto que a Mafalda terá a oportunidade de falar mais à frente, ao nível das certificações por parte das diversas entidades, uma das coisas que se constata é que esses sistemas, essas ferramentas de comunicação não substituem uma plataforma. Uma plataforma tem diversas funcionalidades, diversos mecanismos de controle que são básicos no sentido de garantir aquilo que é necessário, coisa que essas ferramentas nem sempre conseguem corresponder de forma eficiente. E é importante nós percebermos que existem, tal como temos as plataformas como a Moodle, a Blackboard, que são plataformas para dinamizar o conteúdo. Temos depois também ferramentas como o H5P para criar conteúdo, e quem diz o H5P diz o iSpringer, outras ferramentas, e depois temos outra categoria que são as ferramentas de comunicação, em que aí sim entra o Zoom, entra o Teams. Elas não se incompatibilizam, pelo contrário, elas complementam-se umas às outras. Não é por acaso que uma das possibilidades é ligar a Moodle ao Zoom, ou a Moodle ao Teams, ou a Moodle ao H5P, entre outras opções. Bem? Agora, isso é sempre algo que deve ser visto à medida, digamos assim, e que por isso, quando, por exemplo, nós implementamos um projeto no âmbito da consultoria de e-learning, temos logo em conta, por exemplo, que ferramentas é que o cliente já tem e o que é que necessita para complementar e dar resposta a todas as necessidades. Portanto, é algo que tem a ver com a integração de várias ferramentas e não com uma solução única. Está bem? Claro. Já agora, Gustavo, eu sei que pus a mão no ar, se quiser colocar alguma questão, por favor, faça-o através do Q&A, está bem? Para conseguirmos responder. Obrigada. Hugo, então vamos seguir? Então, aproveitando para falar um pouco sobre a plataforma, mas sem amassar muito, dizer só que a plataforma Moodle é a plataforma mais utilizada a nível internacional por empresas, escolas e universidades, mesmo quem nunca dinamizou ou trabalhou numa plataforma Moodle, já muitas escolas, as crianças, os pais têm uns logins para ir ver seja conteúdos que os filhos têm nas escolas, seja para consultar os processos. Há muitas escolas, ou existem muitas escolas que utilizam, embora muitas vezes não pareça que estão a utilizar a Moodle, porque uma das vantagens da Moodle é que podemos dar aqui uma cara diferente, um layout diferente e, portanto, tem aqui aspectos muito interessantes. Pronto, temos muitos países registados, temos muitos utilizadores, estamos a falar mais de 125 milhões de utilizadores e à data, neste momento, certamente já temos muito mais, presente em mais de 175 países e disponível em 100 línguas diferentes. Portanto, é mesmo uma plataforma muito robusta e que tem cada vez mais uma adesão maior por parte da comunidade a nível internacional. Isto porquê? Porque tem muitas características que lhe dão aqui aspectos muito interessantes. Em primeiro lugar, o facto de ter um design moderno e personalizado. Nós fazemos de Moodle, como eu dizia há pouco, aquilo que nós queremos. Portanto, conseguimos, o facto de ser uma open source, ter o código aberto, conseguimos aqui, de alguma forma, padronizá-la para ficar à imagem da entidade. E, portanto, isto permite-nos aqui fazer um trabalho muito interessante. De ser responsive e portanto, adaptar-se, digamos assim, aos diferentes dispositivos, seja um telemóvel, seja um tablet, seja um ecrã de um computador maior, mais pequeno, portanto, os próprios temas adaptam-se e a plataforma adapta-se depois a tudo isto. Não chegasse ou não bastasse isto, ainda existe uma app que é gratuita e qualquer pessoa pode descarregar na Play Store, na Apple Store, conseguem descarregar, que se chama mesmo Moodle, e que depois é possível que qualquer entidade a utilize e que os formandos utilizem gratuitamente essa aplicação. Um grande pressuposto da Moodle, o RGPD, portanto, tem em conta todos os aspectos ao nível do RGPD, tanto para solicitar que informação é que a plataforma tem sobre
e pedindo a eliminação desses mesmos dados. Portanto, é algo que já é contemplado, já está contemplado na plataforma. Eu queria aqui destacar um aspecto muito importante, que é muitas plataformas têm, quando é preciso, quando surge alguma necessidade nova, como o caso do RGPD, quando saiu a lei a propósito disso, é preciso pagar, é preciso investir para desenvolver novas funcionalidades. No caso da Moodle, há uma comunidade a desenvolver estas funcionalidades e a contribuir para isso e que, portanto, criam automaticamente depois essas funcionalidades sem haver propriamente um custo para quem a utiliza ou quer ter de acordo com aquilo que são os pressupostos legais. Atualizações inovadoras, há aquilo que se chamam os major updates e os minor updates, portanto estamos a falar de atualizações que são feitas com alguma regularidade, se for o caso, para ter novas funcionalidades, por exemplo. Temos também o facto de ser uma plataforma estável e segura, porque permite, e lá está, tem este sistema todo montado e uma plataforma, como já vamos ver, é instalada num servidor, esse servidor também tem segurança e, portanto, permite aqui também depois a interligação com outros sistemas, por exemplo, uma entidade que tem uma intranet consegue fazer essa ligação de modo a que os seus colaboradores não tenham que fazer login na plataforma porque já fizeram login na sua intranet, por exemplo, ligar com sistemas de gestão da formação, entre outros sistemas que existam nas entidades, tudo isto é customizável. Tem ainda também, ou permite ter, e isto através da utilização de plugins, portanto, funcionalidades adicionais que são disponíveis gratuitamente, e isto é importante dizer, existem milhares de plugins gratuitos no site oficial da Moodle e um deles, por exemplo, ou alguns deles permitem a emissão de certificado. E essa emissão de certificados é muito interessante porque o formando pode chegar ao final do seu processo formativo e automaticamente tem ali o certificado disponível no seu curso. Além de que, ao nível do Google e pesquisas, motores de pesquisas, estas plataformas ajudam também, são indexadas pelo Google, entre outras ferramentas, e que permite aqui que surjam também no Google como complemento ao site das entidades, se for o caso, para ter procura. Inclusive é importante destacar que a própria plataforma Moodle permite ter sistemas de pagamentos também interligados, o PayPal, por exemplo, como também já teremos a oportunidade de ver. E a este propósito, é importante dizer que acabou esta semana de ser lançada a nova versão da Moodle. Portanto, falávamos há pouco dos updates e a verdade é que houve uma nova versão da Moodle que foi agora lançada, versão essa que tem, por exemplo, melhorias ao nível da integração do H5P. Melhorias ao nível, por exemplo, de os formandos conseguirem descarregar o conteúdo de um curso para o consultarem offline, por exemplo. Imaginem que estamos no computador, descarregamos o conteúdo e conseguimos ver esse mesmo conteúdo offline. O PayPal, que é um dos métodos supostamente mais seguros a nível internacional, já estava disponível na Moodle, mas agora com novas funcionalidades de pagamento por meio do PayPal, também uma atualização muito interessante, e novas funcionalidades ao nível dos testes da Moodle. Esta versão é para comemorar os 75 anos das Nações Unidas e para reconhecer tudo o que estão a fazer para melhorar o mundo. Então é muito interessante porque não só há um objetivo por trás, e há aqui um cariz especial também para lançar estas atualizações. Isto são apenas, reparem, 4 aspectos desta nova atualização que nós queremos aqui destacar. Depois existem outros, ao nível da segurança, ao nível de outras funcionalidades e, portanto, a Moodle está sempre a evoluir neste aspecto e é importante destacar isso. Hugo, se calhar antes de continuar, há aqui 2 questões que acho que fazem sentido ser colocadas agora. Aqui a Patrícia pergunta se é possível combinar o Moodle com o Teams ou integrar o Teams no Moodle. Sim, é possível esse tipo de interligações, sim. Ok, e temos aqui mais uma questão. A Anabela questiona se é possível atualizar o Moodle automaticamente para esta nova versão que foi lançada. Aquilo automaticamente é sempre subjetivo, não é bem automaticamente, mas sim, é possível essa atualização, está bem? De qualquer forma, através depois dos nossos contactos, tem aqui no rodapé e que serão depois também partilhados, nós podemos fazer um esclarecimento depois mais concreto, caso a caso, se acharem que... Está bem? Ok, obrigada, Hugo. Bem,
Então, temos aqui uma fotografia pela qual temos muito carinho, que é do Moodle Moot, que é um evento que existem vários pelo mundo. Este é um evento que este corre em Barcelona, onde se junta a comunidade Moodle de várias partes do mundo para discutir anualmente alguns aspectos para novos desenvolvimentos, é onde também são apresentados os desenvolvimentos que foram feitos no ano anterior, é quando se lança também as novas versões da Moodle. Este ano, infelizmente, numa versão online, mas são eventos muito interessantes de partilha entre toda a comunidade Moodle, de programadores, de tudo o tipo de equipas que possam imaginar, trabalham aqui, pronto, nós estamos aqui assinalados aqui em baixo, muito pequenininhos, realmente muita gente e é um evento muito interessante pela partilha toda que é feita e pelo know-how, lá está, que se passa entre equipas e que nós fazemos questão de estar presentes exatamente por isso. Ao nível dos recursos e atividades da plataforma Moodle, eu queria aqui destacar que existem vários que são muito conhecidos por quem já alguma vez trabalhou com o Moodle. Estamos a falar de fóruns, questionários, sondagens, chats, o equivalente ao bate-papo do Zoom, não é? Os glossários, os blogs, vídeos, wikis, páginas, lições, livros, base de dados, o H5P, e até sistemas de web conference, como é o caso, por exemplo, do Big Blue Button, do Zoom, do Teams, que te podem integrar depois dentro da Moodle. E estes são apenas algumas das, que não são assim tão pouco, das funcionalidades que existem no Moodle. No entanto, é importante dizer que cada uma delas tem tantas opções de dinâmicas, de criar interações, que acaba por se desdobrar em muitas outras. E queria aqui dar o exemplo do H5P, que é uma ferramenta que, neste caso, posso dar aqui uma ideia de que fora da Moodle existem aqui 2 sites que permitem aceder ao H5P, um deles de forma gratuita, mas que tem muito poucas atividades, e depois temos outro que tem aqui um custo que ronda 500, 600 dólares, euros por ano, porque lá está, são ferramentas para produzir conteúdo. No caso da Moodle, temos aqui a grande vantagem de já estar integrado e não ter custo nenhum. Portanto, quem fica com a Moodle, fica também com uma ferramenta para, além dos que a Moodle já traz, produzir conteúdos de forma interativa. E não são um, nem são 2, são muitos mesmo. Portanto, estamos a falar, além de todos aqueles recursos que vimos lá atrás, termos acordeões, esquemas, para gravar áudio, imagens, jogos de memória, colagens, hotspots, 360 graus. Temos aqui uma panóplia muito vasta de recursos, vídeos interativos, apresentações interativas. A este propósito, inclusive, até fizemos algumas apresentações neste sentido. E, portanto, reparem na quantidade de recursos que depois uma destas ferramentas que estão disponíveis na Moodle permitem. Pronto. Neste caso, estamos aqui a falar de ferramentas muito dinâmicas e muito interativas. E o próprio H5P tem feito também um investimento muito grande, de modo a ter cada vez mais funcionalidades. E pronto, e é neste sentido que gostávamos então de partilhar não só as funcionalidades, que lá vimos atrás, mas também aqui os recursos adicionais que permitem incrementar aqui valor à própria plataforma. Bem? Agora vamos passar para outra parte, que é também uma pergunta muito comum, que é, mas e o que é que eu preciso para ter uma plataforma deste género? O que é necessário? O processo consiste no quê? E é aqui que nós podemos, assim de forma muito básica, sistematizar isto em alguns passos. Então, para ter uma plataforma Moodle realmente nossa, que possamos configurar e adicionar tudo o que quisermos, é preciso, em primeiro lugar, contratualizar um alojamento, ter um alojamento. Estamos a falar de um servidor onde se coloca depois a própria plataforma e onde ela é configurada. É preciso um domínio também. O domínio é o site através do qual acedemos à plataforma, o URL, através do qual acedemos à plataforma. E é preciso depois trabalhar ao nível do design da mesma. Lá está, para quem tem ideia de que a Moodle é uma coisa muito básica,
é preciso ser trabalhado a nível de design para conseguirmos ter aqui um impacto muito interessante ao nível da própria plataforma, como teremos a oportunidade de ver. E depois temos também algo que é essencial. Tudo isto pode ser posto em causa caso não exista uma adequada parametrização da plataforma, uma chamada parametrização técnico-pedagógica, em que, por um lado, são definidas ou parametrizadas todas as condições, todas as funcionalidades da plataforma, mas, acima de tudo, também com um fim pedagógico, tornar a plataforma fácil, intuitiva, rápida, interessante para o utilizador. E este trabalho é um trabalho que leva algum tempo, mas que faz com que, no final, tenhamos uma Moodle que seja responsive, adequada, de fácil, intuitiva, e que tudo isto possa fluir ao nível da aprendizagem, que é aqui o interesse maior depois no final de tudo isto, mas que seja tão interessante para os formandos como é para quem está a planear a formação, para quem está a controlar o processo formativo ou a desenvolver conteúdos. Daí que seja cada vez mais uma ferramenta, uma plataforma muito completa. Hugo, se calhar só colocava aqui uma questão que alguns participantes vão estar a pensar, que é para empresas mais pequenas, mas que queiram acompanhar esta evolução da transformação da formação, digamos, presencial, não é? Neste formato online, esta plataforma também é acessível para elas ou apenas está concebida para empresas com uma dimensão já média ou maior? Esta é a vantagem da Moodle, é uma plataforma que dá para todo o tipo de entidades, e posso inclusive dar aqui o caso de formadores, a título individual, que têm a sua própria plataforma também, porque lá está, tem a ver com uma configuração. Nós às vezes achamos, e é interessante dar este exemplo, de que uma plataforma tem um custo mensal para X formandos ou X cursos, sai mais em conta do que uma solução destas. No caso, por exemplo, da B-Training, eu posso dizer que os nossos serviços, como são serviços-chave na mão, implicam que o cliente contratualiza o serviço, faz esse pagamento, nós implementamos e, após isso, não há propriamente nenhum custo. Portanto, a longo prazo, vai sair uma plataforma bem mais económica, sem limite de custos, sem limite de formandos, sem limite de conteúdos, e, portanto, a única coisa que qualquer entidade fica a pagar depois e nem sequer é a B-Training, porque pode ter esses recursos, é o alojamento, como qualquer site precisa, e é o domínio e o certificado de segurança que se aplica sobre os domínios e sobre o alojamento, que qualquer site precisa. Portanto, não é só o Moodle que precisa, é qualquer outro site, qualquer outra plataforma. É o único custo que depois existe a longo prazo, e normalmente as entidades já o fazem anualmente em termos de sites, portanto, é mais do mesmo nesse aspecto. Relativamente aos conteúdos, é que isso depois será, obviamente, uma situação à parte. Aqui a Elsa pergunta se também, se já está incluído ou não os conteúdos, portanto, não estarão, obviamente, isso será depois avaliado Sim, de forma distinta, não é? Sim, no fundo, o que é que nós temos aqui na plataforma? Temos as ferramentas todas para quem quiser produzir conteúdo tenha essa autonomia também. Inclusive, quando este processo termina, nós temos formação disponível para o administrador, para quem vai conceber conteúdo, para quem vai dinamizar a formação. Nós temos formação disponível porque trabalhamos numa lógica de tornar os nossos clientes autónomos. Nós, a principal ideia, o principal foco é esse. Nós, enquanto entidade, precisamos ser uma entidade também autónoma e, portanto, precisamos proporcionar isso aos nossos clientes. E, portanto, é muito nessa perspectiva que trabalhamos. Agora, há entidades, e aí sim já pode ter a ver com a dimensão da entidade, mas há entidades que têm investimento ou que pretendem investir na criação de cursos de forma externa, ou seja, contratualizar uma B-Training para criar esses conteúdos de uma forma profissional, dinâmica, interativa, e então investem nesse sentido. Há entidades que, por outro lado, preferem, através dos recursos humanos internos, desenvolver esses conteúdos porque têm as ferramentas ideais para isso. Portanto, aqui tem a ver com uma questão de opção, mas já é mais ao nível do próprio conteúdo que pretende depois dinamizar ou desenvolver na plataforma. Ainda assim, o e-learning funciona muito com base no investimento que é feito numa fase inicial e depois é rentabilizado ao longo dos anos. Temos que pensar que temos aqui muitas vezes uma lógica em que o conteúdo
há esse investimento no conteúdo numa fase inicial, mas depois quantos mais formandos ao longo dos anos tivermos, maior a rentabilidade que isso nos vai dar, e depois fica um custo muito mais reduzido às vezes do que ter o formador em sala a dinamizar a formação e a repetir isso em cada uma das ações, ainda que possa à mesma, e também queria desmistificar isso para os formadores em geral, que às vezes veem o e-learning como uma ameaça. O e-learning não tem que ser uma ameaça. Os formadores podem cada vez mais também produzir conteúdo para o e-learning e depois estarem em certos momentos, os tais momentos de formação síncrona, a participar no processo, a ajudar no esclarecimento de questões, não sendo o foco do processo, como muitas vezes acontece na modalidade presencial. Ok, Hugo, obrigada. Temos aqui algumas questões, mas se calhar vamos avançando, porque eventualmente algumas respostas poderão surgir entretanto a estas questões. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Depois, se houver alguma questão, depois nós esclarecemos. Claro que sim. Dar aqui um pequenino vídeo, confirmem só depois se ouve um som, mas é um pequenino vídeo sobre como é que tudo isto pode ficar. E vamos mostrar aqui algumas plataformas que temos vindo a implementar para poderem visualizar. Está bem? Este é um vídeo que demonstra aqui de alguma forma a questão do design da plataforma. Algumas destas plataformas, ou a grande maioria delas, quando nós mostramos, as pessoas acham que nem é Moodle, exatamente porque tem a ver com todo o trabalho que é feito de customização e de parametrização da plataforma à imagem da entidade. Aqui neste caso, mostrar só, esta é a nossa página, assim toda muito ao comprido, só para mostrarmos as diferentes partes que compõem por norma um tema, para vermos que isto pode ter uma componente muito comercial também, se for esse o caso. No nosso caso temos aqui um banner que acaba por caracterizar em termos de imagem da própria entidade, temos depois uma parte em que temos os cursos que estão disponíveis e em que é possível ter uma página para cada curso com a apresentação dos objetivos, como vimos ali no vídeo, com a apresentação dos conteúdos, dos objetivos, de todo o programa do curso de forma interativa e ainda ter um formulário para pedir informações ou até mesmo pagar logo automaticamente o curso e ter a inscrição feita, portanto é possível também configurar nesse sentido. Recursos disponíveis logo, mesmo do ponto de vista do vídeo, para atrair os utilizadores, os formandos. Aqui no nosso caso temos testemunhos, depois temos ali os nossos serviços apresentados mais abaixo, e
Só querer passar. E depois temos aqui uma parte em que é importante mostrar que quando o utilizador entra, tem que ter uma visão facilitada dos cursos que está a frequentar. E, portanto, a própria plataforma organiza, em termos dos cursos que estão em progresso, as percentagens, como podemos ver aqui em baixo, que percentagem do curso é que eu já concluí, dar uma imagem ao curso, que também é muito importante, e além disso ter aqui os cursos que vão existir no futuro, os cursos já terminados, e fica aqui também um bocado como histórico das possibilidades em termos dos cursos que a pessoa já frequentou, vai frequentar, portanto fica aqui todo o histórico na plataforma. E agora, se calhar, passava a palavra à Mafalda. Ok, obrigada. Vou aproveitar aqui numa das questões, que é da Cátia Santana, que diz: nós conseguimos fazer formação à distância nós conseguimos fazer formação à distância no Learning através do Moodle. O que é que nós, em termos da consultoria de formação à distância, o que é que nós aqui fazemos e como é que nós atuamos e porque é que nós, digamos que enquanto equipa, nós não nos limitamos nem a implementar plataformas, nem só apenas a conceber cursos em learning. Portanto, nós temos todo um trabalho de consultoria por trás, portanto, que visa no fundo o quê? Visa que toda a equipa fale a mesma linguagem. Às vezes temos a situação das entidades ou da organização se estar a preparar para a formação e-learning, ainda não têm plataforma. Estamos neste momento, por exemplo, a trabalhar com um cliente que trabalha com a ferramenta com o Teams, mas que tem já uma panóplia tem um plano de formação muito grande, não é? Para concretizar, ainda não tem uma plataforma de e-learning. E em que é que nós ajudamos e o que é muito importante também no e-learning? Perceber o que é este mundo do e-learning, dar nome às coisas, perceber qual é a diferença entre um e-formador e um e-tutor, qual é o conceito que nós vamos utilizar, perceber em termos documentais o que é que eu tenho que mudar, qual é a diferença entre um regulamento de uma formação presencial e o regulamento que eu tenho que ter na formação e-learning. Portanto, uniformizarmos aqui a linguagem de todas as pessoas e todas as pessoas que vão intervir no processo é muito, muito importante. Havendo plataforma já ou não havendo plataforma, temos aqui várias situações, depende do estado de maturidade, e permitam-me, de cada entidade, não é? E aqui, mais importante do que só ter a ferramenta, e de ter o curso em si, já os cursos desenvolvidos em e-learning, é perceber como é que nós vamos fazer isso, que tipo de tutoria é que vamos utilizar, que modelo pedagógico vamos adotar, tudo isso é muito importante. É importante de forma global para a própria entidade, não é? Para fazer o seu caminho na formação à distância o mais correto possível, digamos, porque cada passo é um passo importante, e por outro lado também porque temos hoje em dia entidades certificantes, não só a própria DGERT, ia-te pedir, Hugo, já agora para passares um bocadinho à frente, exatamente, no slide seguinte, onde temos aqui algumas entidades, portanto a DGERT é aquela que é das mais conhecidas e que, digamos que emana cá para fora um maior número de diretrizes em relação à formação em geral, naturalmente, porque é a entidade certificadora, e à formação em learning também. Temos aqui a parte da Direção-Geral da Educação, a ASF, que também tem parâmetros muito específicos relativamente à formação e learning, o IMT igualmente, portanto, agora temos também, porque é que centralizamos aqui a própria PSP, para vos mostrarmos também, para demonstrarmos que efetivamente a formação à distância veio para ficar, de forma a que, aqui dando um exemplo muito prático, tivemos um cliente que Creio que a Mafalda ficou bem ligação. Eu acho que a Mafalda deve ter ficado sem ligação à internet. Sim, é verdade. A Mafalda deixou de ter som, mas inclusive, pronto, ela está a reentrar. Cá está. Olá, Mafalda. Pode ligar o micro? Já está. Já está de volta. Já voltámos. Pronto, temos aqui estas questões de vez em quando. Estávamos a falar da PSP, que de março a esta altura do campeonato, portanto, abriu aqui uma exceção para que os cursos... É a ligação. É a ligação da Mafalda. Mafalda sugeria para tentar potenciar... Pudessem correr em learning. Neste momento já não é uma disponível, desde que
desde que estou outra vez com a internet um bocadinho instável. Sim, Mafalda, estão-me a ouvir bem? Agora sim. Podes ligar o vídeo porque consome muita banda da internet e assim o som, conseguimos tentar privilegiar o som, se vir que está com mais dificuldades, está bem? Ok. Vamos lá então. Ver se consegui terminar aqui este ponto. Portanto, só para vos explicar que, e para concluir, que já até esta entidade, a PSP, assume que de hoje em diante todos os seus cursos poderão ser dinamizados em learning. Este evoluir deste panorama que assistimos aqui especificamente, este é apenas um exemplo de um cliente que acompanhamos, é uma tendência generalizada também, por exemplo, ao nível dos financiamentos, não é? Acompanhamos também várias entidades que têm formação financiada, que no início houve aqui esta grande entropia de se poderemos fazer em learning, não poderemos fazer em learning, através de que parâmetros, de critérios, digamos, e neste momento já está tudo muito mais estabilizado, já é possível fazer tudo à distância, desde que com parâmetros que estão previamente definidos, como é o caso, por exemplo, temos a questão de como comprovar que as pessoas estão presentes numa sessão síncrona, se existem plugins que existem de comprovar que a pessoa efetivamente está em formação. Portanto, aqui uma série de requisitos inerentes a uma documentação obrigatória, já que são cursos certificantes, mas que é possível de cumprir tudo isso e, portanto, há aqui uma tendência generalizada do e-learning entrar definitivamente nas nossas vidas e nas nossas organizações, não é? Só para conhecermos uma última questão, ia pedir à André, só para conhecermos aqui um bocadinho também do público que nos acompanha, se tem a sua entidade certificada ou não pela DGERT, porque vamos falar um bocadinho acerca desses requisitos de qualidade, que no fundo são requisitos que a DGERT nos fala, que nos obriga, entre aspas, à obriga aqui da nossa certificação, de muitas entidades, mas que são transversais e efetivamente fazem sentido em tudo aquilo que é formação e learning. Eu não posso votar, mas ponho a mão no ar a dizer que sim, que somos. Então, já temos aqui, mais de metade das pessoas já votaram. Parece que o sim está aqui a prevalecer. Portanto, a maioria, ou mais do que a maioria da nossa audiência, é certificada pela DGERT. Muito bem. Neste momento estamos 60-40. Vou então encerrar aqui a nossa votação e partilhar os resultados. Ok, muito bem. Sim, senhora, pronto. Relativamente à certificação pela DGERT, mesmo para as entidades que não são certificadas para a DGERT, como eu referi há pouco, existe uma série de parâmetros que são muito importantes estarem presentes em qualquer processo formativo, nomeadamente a formação à distância. Portanto, naturalmente que temos que ter tal plataforma de aprendizagem, como já falámos, com determinadas características, não é? Pensarmos muito bem no modelo pedagógico e no sistema tutorial que vamos mobilizar. Que sistema de avaliação é que vamos utilizar, como é que vamos avaliar, como é que vamos gerir tudo isto, não é? Termos recursos humanos com uma adequada formação pedagógica, aqui fazendo a ponta ainda com a PSP, que falávamos há minutos. Por exemplo, a própria PSP exige agora, e isto é muito recente, tem 2-3 dias, estas novas diretrizes, que os seus cursos tenham, por parte dos formadores, dos e-formadores ou dos e-tutores, como queiramos chamar, que estas pessoas tenham uma formação específica a nível da e-tutoria. Portanto, que tenham um curso que efetivamente os habilite a ministrar formação à distância. Portanto, não serve já, antigamente sim, agora não, temos apenas um formador que trabalhava em sala e que agora passa a dar os cursos e ministrar os cursos em e-learning, mas lá está, caminhamos aqui na vertente da qualidade sempre e, portanto, desde há 2 dias atrás também que há essa novidade relativamente a esta certificação em específico. Relativamente e de forma transversal à DGERT, não é obrigatório, digamos, que os formadores tenham o curso de e-tutor ou de e-formador, embora seja recomendável naturalmente, aquilo que é exigido é que tenham experiência na área, se não tiverem, têm efetivamente que ter o curso, e dentro desse curso que os nossos formadores que se vão tornar e-tutores ou e-formadores irão ter. O que a DGERT analisa, no fundo, é o programa
e o programa e o caráter pedagógico do próprio programa. Se tratar de um curso de tutor muito técnico, não servirá naturalmente, não é? Porque aqui temos que desenvolver uma série de valências e de competências pedagógicas do ponto de vista da comunicação com grupos, dinamização de sessões síncronas, gestão de grupos, análise de todo aquele que é o processo de formação à distância. Portanto, não sendo obrigatório, há alguma coisa que tem que existir do ponto de vista do garante de que aquelas pessoas que estavam em sala e que efetivamente podiam ser muito bons formadores em sala, saibam dinamizar a formação à distância, porque de todo a formação em sala não se transforma, digamos, de forma muito automática ou numa formação e-learning, né? Nem do ponto de vista instrumental, nem nós, como formadores, não temos as competências imediatas para chegar aqui a uma plataforma e trabalhar como formadores ou como tutores. Pronto, só para terminarmos, damos aqui 2 ou 3 exemplos nos próximos ecrãs de cursos que nós dinamizamos para alguns clientes, portanto, só para vocês terem ideia de alguns recursos interessantes que se podem criar nesta plataforma, em qualquer outra plataforma, com uma variedade de ferramentas. Portanto, desde termos atividades dinâmicas de seleção, a questões, a avaliação, não tem necessariamente que se fazer um teste. No caso da plataforma Moodle, inclusive temos a possibilidade de fazer testes diretos na plataforma, que nos dá um resultado também imediato, a nós, formadores, coordenadores, e também à própria pessoa, portanto, ele dá logo o seu resultado global, mas temos outras formas, se vocês virem do lado esquerdo, onde temos a questão, portanto, temos muitas outras formas dinâmicas, interessantes e apelativas de colocarmos essa valência da avaliação. O Hugo falou, e falamos muito globalmente, do H5P. Alguns dos recursos que temos aqui poderão ser concebidos em H5P. Aliás, havia aquela questão também que foi colocada, que é não faltarão os conceptores de conteúdos. Depende muito de realidade para realidade. Há entidades em que os formadores, já tivemos clientes assim, os próprios formadores concebem os conteúdos, e isso que são colocados na plataforma pelo próprio administrador. Há outras entidades cujos conteúdos são construídos exteriormente. Portanto, isto depois depende muito. A verdade é que esta plataforma específica que nós conhecemos muito bem tem realmente uma série de recursos, de ferramentas que já permite criar recursos interativos, dinâmicos, etc. Fora, também podemos criar, nada nos impede de trabalhar com um editor de vídeo e trabalharmos um vídeo e colocarmos na própria plataforma. Ou quem diz um vídeo diz outro tipo de ferramentas, não é? Portanto, tudo isto é muito flexível e depende muito de recursos humanos disponíveis, do know-how que os nossos recursos humanos têm, de budgets também, de timings que nós temos para dinamizar a própria formação. Portanto, aquilo que aqui interessa mais é sempre a visão da qualidade do próprio processo, envolver as pessoas em formação. Eu sei, todos nós sabemos que o mercado tem cursos disponíveis a 10 euros, às vezes a 20 euros, não sei. Assim, cursos que dão-nos uma password, nós entramos, não vemos ninguém, nem sabemos que contacto é que temos, vamos clicando no botão para a direita e no botão para a esquerda e no final fazemos um teste. Na nossa visão, na visão da BitTraining, isso não é e-learning, isso é a mesma coisa que ir, como eu costumo dizer, à FNAC comprar um livro, só que neste caso estamos a consultar esses conteúdos num computador. Isso não é e-learning, é uma consulta de conteúdos, não é? Apesar de muitas vezes se dar esse nome de, isto é um curso de e-learning. Isso não é um curso de e-learning, não é? São repositórios de informação em que até tem um botãozinho para andar para a frente e para trás, mas pronto, depois nós terminamos, fazemos um teste, o que é que acontece, e da nossa experiência com clientes, o que é que acontece? A larga maioria das pessoas abandona esse tipo de e-learning, se quiserem chamar e-learning, não é? Há uma taxa de abandono muito grande desse tipo de curso, pronto. Nós não fazemos esses cursos nunca trabalhamos em e-learning dessa forma. Há uma tendência global para não se trabalhar dessa maneira. Aqui será a prevalência do mercado, não é? De experimentar esse tipo de cursos e outros, e também quando concebemos cursos, colocarmos sempre do ponto de vista do formante, não é? Se eu fizesse este curso, isto era motivante para mim, eu ia gostar de fazer isto é engraçado, é simples, permite-me conciliar a minha vida profissional com a minha vida pessoal, eu consigo efetivamente desenvolver competências através deste curso, pronto, é uma panóplia de questões que nós temos que ter quando concebemos um curso em e-learning, não é? Estas e outras mais complexas. Se, por exemplo, nós quando concebemos um curso é muito importante, e aqui já falando mais para as pessoas que concebem os cursos, muito importante fechar apenas em vídeo, por exemplo, conteúdos que são mais mutáveis no tempo, não é? Chegam-nos também clientes com cursos
fechados em vídeo, e agora a legislação mudou, e agora como é que eu mudo tudo isto? Não muda, não é? É um curso todo novo. Portanto, aqui tem que ter este equilíbrio e ter muita atenção quando fazemos aquilo que nós, na nossa gíria, chamamos os storyboards, não é? Quando concebemos um curso, um planeamento de um curso, nunca fechar conteúdos que vão ser mutáveis no tempo, não é? É um erro porque acabamos depois por ter que estar a fazer constantes investimentos. Podemos trabalhar com uma série de ferramentas que nos permitem fechar alguns conteúdos que vale a pena realmente e deixar-nos em aberto, ou seja, trabalhar com ferramentas que sejam fáceis e ágeis de se mudar qualquer tipo de conteúdo que tenha que acontecer essa situação. Porque uma das premissas basilares no e-learning é o conteúdo tem que ser apelativo sim, mas tem que estar sempre atualizado. Nada pior do que entrarmos num curso em que a legislação já não é aquela, que está completamente descontextualizado, não é? Leva-nos naturalmente a abandonar aquele processo de aprendizagem, não é? Portanto, não o levamos até ao fim. E é contrariando sempre isso que nós trabalhamos e que aconselhamos também, não é? Sempre neste sentido. Pronto, e em termos de globais, seria isto que trazíamos hoje. Estamos abertos às vossas questões. Tentámos aqui fazer um apanhado global daquilo que seria o universo e-learning. Há muita coisa ainda por dizer, não é? Há muita coisa por falar, mas depende aqui depois da realidade de cada organização, que na verdade depois terá as suas necessidades específicas, não é? Quem trabalha com formação financiada tem necessidades muito específicas a nível do e-learning, quem trabalha com cliente interno tem determinadas necessidades, quem trabalha com cliente externo tem outras necessidades, tal como as plataformas podem ser customizadas em função dessa situação, o mesmo acontece também do ponto de vista da concepção dos próprios cursos e do processo formativo em geral, não é? Mafalda, aproveito para... Temos aqui uma questão bastante interessante que pergunta se os coordenadores e gestores de formação também têm que fazer formação específica à semelhança dos formadores. Ok. Pronto, os coordenadores e os gestores de formação, se estivermos a falar de uma entidade certificada, no caso pela JET, têm que ter formação específica se não tiverem experiência. Portanto, ou os coordenadores e os gestores efetivamente têm experiência em formação à distância, ou então sim, têm que fazer formação que os capacite, digamos, para trabalhar na formação à distância. Se já tiverem experiência, não. Pronto, o mesmo acontece também, no fundo, com os formadores, não é? Com todos os nossos formadores de sala, se passam para o regime de formação à distância, se já tiverem alguma experiência, sim, se não têm que fazer formação específica, que faz sentido, não é? Para aprenderem, no fundo, ter esta nova panóplia de competências, não é? Relativamente aqui à formação e-learning ou e-learning. Eu até aproveito para dar a conhecer que a Câmara está neste momento a promover um curso de tutor e formador em parceria com a B-Training e que no e-mail que eu vos enviar hoje, com a partilha da apresentação, vou também colocar o link e eventualmente para quem estiver interessada em conhecer com maior detalhe este tipo de cursos, nós poderemos depois ajudar em conjunto aqui com a B-Training. Temos aqui o João Ramos que pergunta quanto tempo demora a construção de um curso desta natureza? Especificamente que curso, podemos dar aqui uma ideia dos cursos que tivemos a mostrar, portanto foram feitos com ferramentas muito diversas, mas normalmente nós até trabalhamos com várias ferramentas em simultâneo, a aproveitar o melhor que podemos extrair de cada uma delas. Mas um curso que não tenha muita componente vídeo, isto é sempre muito relativo, depende do volume de conteúdos, mas nós podemos estar aqui a falar de 3 semanas, como podemos estar a falar de cursos que demoram 2 meses a conceber. Temos tido várias situações, depende muito, muito do contexto que estamos a falar. Se formos falar aqui de um curso que é concebido por H5P, pelos nossos formadores, ou até inclusive muitas vezes pelos coordenadores que os concebem, aí depende do volume de informação e de recursos, mas os processos aí são mais simples, não é? Nos cursos que nós concebemos, normalmente colocamos legendagem, colocamos voz off, profissional, pode ser português, inglês, portanto temos inclusive um projeto desenvolvido que estamos a terminar agora que vai ter também linguagem gestual, portanto depende muito de realidade para realidade. E então, temos aqui mais 2 questões, portanto, uma que a Patrícia questiona se os gestores de formação deverão tirar curso para formação à distância? Pois, exatamente, é essa questão que falávamos há pouco, que é se já tiver alguma experiência na formação à distância, a análise de se essa experiência efetivamente lhe deu as competências para trabalhar
na formação à distância ou não, se não, tem que efetivamente fazer o curso, que pode eventualmente passar pelo curso de tutor. Porquê? Porque às vezes as pessoas colocam-nos a questão, eu sou gestor, mas vou fazer o curso de tutor. O curso de tutor não é apenas desenvolvido para as pessoas que vão estar a fazer e a desenvolver formação e na animação da formação. No curso de tutor, pelo menos no nosso, da forma como ele está concebido, os nossos formandos aprendem a conceber storyboards, portanto, a analisar um conjunto de plataformas, não só o Moodle, porque depende muito da plataforma com a qual se trabalha, portanto, a planear formação, a desenvolver alguns recursos. Temos aqui estas duas vertentes do próprio curso que poderá abarcar tanto gestores, portanto, temos tido aqui uma variedade grande, temos algumas instituições, por exemplo, grandes, que têm 10, 20 pessoas a trabalhar no departamento de formação, e o primeiro passo que têm dado para começarem na formação à distância tem sido fazer precisamente o curso de tutor ou formador, como queiramos chamar, para a partir daí termos todos uma linguagem em comum e avançarmos então para a formação e-learning. Eu posso fazer gestão da formação e não ir não ministrar propriamente dinamizar cursos, mas eu tenho que saber do que é que isso é, não é? Eu tenho que saber planear, eu tenho que saber auxiliar também todos os meus formadores. Portanto, se não houver experiência, sim, fazer o curso de tutoria, por exemplo. E me fala, há alguma diferença entre tutor ou formador, ou são apenas duas designações que querem dizer a mesma coisa? É agora aqui uma questão muito, muito atual e pertinente, sim, que a Vascana Miranda colocou. Exato. Pronto. Primeiro que tudo é uma diferença conceptual. Portanto, há bastante tempo, quando tudo isto surgiu, falava-se muito do e-tutor, e agora, mais recentemente, começou-se a falar do e-formador. E eu explico também porquê. Porquê do e-formador mais recentemente? Porque o próprio IFP tem um curso de e-formador também, que é dado especificamente para os formadores deles, que depois, embora, vamos ver como é que vai acontecer em termos de legislação, ou seja, a legislação por parte do IFP está preparada para um dia, mas não sabemos quando, poder eventualmente existir o CCPE. Portanto, nós temos o CCP para os formadores, que é o Certificado de Competências Pedagógicas, o EISCAP, digamos. Um dia vamos ter, talvez ou não, mas existe um referencial preparado já há alguns anos para termos o CCPE. Pronto, e daí deriva o termo formador. É apenas uma diferença conceptual, por isso é que há pouco, quando falávamos de que estes passos no e-learning têm que ser acompanhados de decisões importantes e estratégicas, uma delas é esta, por exemplo, não é? Nós vamos denominar de tutor ou de formador, não é? É uma decisão conceptual neste momento, embora que se nós olharmos para o futuro, se calhar vamos optar pelo formador, um exemplo muito prático e muito direto. Nós próprios na B-Training, quando começámos já há bastantes anos atrás a dinamizar o curso de tutor, era o curso de tutor. Neste momento, se repararem, nós temos depois o curso formador / tutor, não é? Portanto, as nomenclaturas vão evoluindo, os paradigmas vão evoluindo também, e não há diferença prática, não é? No fundo, não há diferença prática, é apenas conceptual, mas há uma tendência generalizada de caminharmos para o formador, sim. E já agora também colocava aqui esta questão de Eunice, qual o custo aproximado para um trabalho de parametrização base da plataforma Moodle? Eu sei que é difícil, se calhar, avançar aqui com alguns valores, não sei se depois... Sim, se calhar era mais fácil sim, de início mandar o e-mail, sim, para nós também temos que perceber se a entidade da Eunice é certificada, quais são as necessidades de parametrização que tem, portanto, cada trabalho é feito à medida de cada cliente, mas não temos qualquer problema depois de falarmos com a Eunice e de explicarmos e de darmos um orçamento, uma ideia de valores, mas reforçando um bocadinho aquilo que o Hugo estava a dizer, que tanto é possível para entidades, e nós temos tido exemplo disso, não é? Tanto trabalhamos com startups, como trabalhamos com grandes entidades, como há pouco até o vídeo mostrou, como a Medicare, como a Perfumes em Companhia, que tem lojas espalhadas por todo o país, portanto, ou outro tipo de entidades, portanto, é projeto a projeto mesmo, não é? Portanto, é ajustado. Ok. Temos aqui mais duas questões para finalizar esta maratona. Então, a Maria-Helene pergunta, como tem sido a procura do aplicativo Moodle por parte das empresas e centros de formação? Pois tem sido bastante elevada. Cada vez mais. Já era a plataforma mais utilizada a nível mundial, agora vai ter um crescendo, não é? Dada esta questão toda da pandemia, e no nosso país em específico tem tido um crescendo muito grande.
Uma das explicações, e que o Hugo também já deu, é que a Moodle é uma open source, portanto, mesmo, por exemplo, a nível do nosso trabalho, aquilo que nos é pago é o trabalho todo de parametrização, customização da própria plataforma, sendo que a entidade fica com a sua própria plataforma, portanto, a entidade não compra a plataforma, mas fica com o seu domínio e fica com a plataforma tal como nós temos a nossa há 11 anos, que é a diferença para outras plataformas, sejam plataformas concebidas à medida em que cada alteração tem que ser paga módulo a módulo, etc. Ou tem aquelas plataformas, por exemplo, que existem que existe um limite de formandos, eu pago por formando, ou pago por inscrição, ou pago por curso e que tem um limite. A Moodle não tem limite, não tem nenhum FII mensal, portanto, não tem limite de formandos, não tem limite de cursos, permite-nos fazer aquilo que nós quisermos, permite também dar um apoio interessante mais tarde à formação presencial, porque há muitos instrumentos de gestão da formação que podemos incluir aqui e trabalhar diretamente nos formulários da Moodle, não é? E, portanto, não temos este limite daqui para o futuro, como algumas plataformas têm. Daí, esta é uma das razões para ser uma das plataformas mais utilizadas. A outra razão é, como já falámos, está sempre em atualização, então sempre a surgir coisas novas e permite-nos ter sempre novidades a chegar. Se nós víssemos, e por acaso podíamos ter feito isso, se fizéssemos um print screen da plataforma que tínhamos, da plataforma Moodle há 11 anos atrás e aquilo que é a plataforma Moodle hoje, não tem rigorosamente nada a ver. Portanto, não é? E do que é que nós investimos em 11 anos? Muito pouco. Pronto, não temos... e foi essa a nossa decisão, e colocamos aqui no papel da maioria das entidades, essa foi a nossa decisão há 11 anos atrás. Nós não queremos uma plataforma que temos constantemente que estar a pagar, ou que temos limites, ou que nos limita disto ou daquilo, porque o e-learning é um grande ponto de interrogação, não é? Porque é um mundo tão grande que temos de ter alguma coisa que nos dê uma flexibilidade global que nos permite trabalhar à vontade. Pronto, esse foi o nosso objetivo também. Então, o Norberto questiona onde é que ele poderá consultar as normas, legislação para ministrar formação e learning. E já agora, aproveito para colocar a questão da Inês, que é se as entidades já certificadas pela DGERT necessitam requerer certificação adicional para e-learning. Ok. Relativamente às normativas do e-learning e à questão do Norberto, a DGERT tem disponíveis diretrizes no seu próprio manual sobre aquilo que são as grandes guidelines exigidas para a formação à distância. No caso da entidade do Norberto não ser certificado ou não pretender, a nossa recomendação é que faça essa leitura na mesma, porque efetivamente são guidelines importantes. Que permitem nortear, digamos, a concepção dos cursos e da formação à distância. A questão realmente em Portugal não há uma legislação, não há uma normativa como existem para outras áreas, ainda não há, e penso que caminharemos para isso, mas, portanto, em termos mais formais, será a DGERT que tem nas suas diretrizes aquilo que são as principais guidelines de qualidade da formação. No slide que nós passámos anteriormente, até depois quando puderem consultar os PowerPoints, há um parecer de 26 de março de 2020, que é um parecer que já fala e aborda uma série de parâmetros mais específicos daquilo que deverá existir para concorrer para a qualidade da formação. Relativamente aqui à questão da Inês Roque, as entidades certificadas pela DGERT necessitam de requerer certificação para o e-learning. A certificação em termos da DGERT, portanto, a DGERT certifica a entidade, portanto, certifica por NIF, se formos práticos, não é? Portanto, certifica toda a formação que eu fizer, desde e certifica por áreas de educação-formação. Antigamente, na altura da acreditação, as entidades eram certificadas por domínios, o domínio da avaliação, o domínio da formação à distância. Neste momento, as entidades são certificadas num todo. Significa que as entidades que já estão certificadas, que faziam formação presencial, que vão agora fazer formação e-learning, continuam certificadas, não têm que requerer nenhuma certificação específica para o e-learning, têm em si que responder aos requisitos que a DGERT nos fala acerca da formação à distância, como ter um itinerário pedagógico específico, tutoria ativa, o regulamento próprio, uma série aqui de parâmetros que têm que ser cumpridos para que em sede da auditoria as coisas corram bem, não é? Mas Obrigada, não existe nenhuma certificação em específico. Bem, para já parece que não há mais questões aqui da audiência.
Acharem bem, então se calhar dávamos para encerrada esta sessão de hoje. Foi um prazer tê-los aqui comigo hoje, ainda por cima para falar sobre um tema que me é tão querido também e à própria Câmara de Comércio, portanto este tema todo da certificação, do e-learning e do caminho que as organizações tendencialmente todas terão que fazer, não é? Porque, como vocês dizem, o futuro é hoje e é hoje que temos que começar a preparar aquilo que vamos fazer amanhã, portanto acho que foi um tema super atual. Muito obrigada pela partilha, também recebemos aqui alguns comentários no bate-papo a agradecer. Não sei se querem deixar algum comentário final. Pela nossa parte é só agradecer também, para nós é um tema também muito, muito crise, não é? Tínhamos aqui muito mais para falar, tentámos ser sintéticos dentro daquilo que poderá ser este grande tema, mas só dar-vos aqui também uma palavra que estamos completamente disponíveis para qualquer questão, seja por e-mail, por telefone, portanto, estamos mesmo disponíveis para vos receber e para partilhar convosco também o nosso know-how e responder às questões que tiverem e ajudar, não é? O nosso papel também aqui é ajudar-nos todos mutuamente a fazer este caminho o melhor possível, seja da parte das entidades, seja da parte da enorme comunidade de formadores que temos, que de repente se viu abraços com esta situação da pandemia, não é? E que tem que desenvolver um trabalho bastante diferente daquilo que era a formação em sala e tem que passar a trabalhar assim mais como nós estamos, não é? E não é fácil, não é? Porque é tudo muito rápido. Pronto, é só agradecer-vos e desejar também tudo bom para todos e que esta situação também se resolva rapidamente, não acho que é o desejo de todos nós. Claro. E pronto, basicamente é isso, desejar tudo bom para todos. Então, resta-me... Hugo. Eu queria agradecer mais uma vez também a oportunidade, porque acho que é sempre importante esta partilha, principalmente porque, por muito que se fale, há sempre questões que continuam a existir e é sempre bom falar com alguém que também tem interesse sobre estes temas. Exatamente, sem dúvida. Muito obrigada. Bem, já obrigada, recebemos 40 e tal mensagens de agradecimento, que a partilha tinha sido super interessante, portanto fico satisfeita. Espero que tenhamos respondido às expectativas e àquilo que a nossa audiência esperava encontrar hoje aqui nesta conversa. Muito obrigada e espero vê-los em breve numa próxima sessão que organizemos. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada.